peço desculpas porque não fui eu que inventei essa moda aqui, tá bom? Estão testando hoje, é novidade, então ainda estamos ali nos ajustando, eu e ele lá, eu e o Rafael. Mas agora eu acho que encaixou, né, Rafa? Acho que encaixou, né? Então, muito bem. Um feliz sábado. Alegria voltar aqui à igreja de Copacabana. Eu já estive aqui algumas vezes. A Ana, minha filha, também já me acompanhou aqui algumas vezes e já veio aqui sozinha cantar também. Ou seja, ela é mais amada do que eu. Tô com ciúme, irmã. É ou não é? Somos de casa? É. Pastor Felipe. Tá lá comigo lá. Tá me dando trabalho lá. Gente boa, né? Um garoto do bem, né? Um garoto da paz. Muito bem. É uma alegria estar na casa do Senhor. Uma alegria estar em comunhão. E ainda mais quando nós vamos ouvir a palavra de Deus. E aí nós vamos nos alegrar. Vocês devem ter visto lá, né, o banner que o Rafael criou. Aliás, antes até de fazer aqui a oração e começar propriamente dito, eu queria fazer aqui um elogio. Como eu disse, eu já estive aqui em outras vezes. E vocês só estão melhorando. Glória a Deus por isso. Agora tem música ao vivo, uma banda, não é isso? Ainda que tenham me dado uma volta hoje, não vieram aqui cantar, só o Rafael, mas só esse detalhezinho já faz uma grande diferença, não faz? Porque não é só louvar, é ministrar, né? Então nós vimos aqui uma ministração, há alguns momentos em que o ministro da música, ele interfere, ele age para que a gente se mobilize, para que a gente participe, para que a gente sinta essa presença maravilhosa do Senhor. E aí consegue dar uma pausazinha na música, tocando e nos chamando a adorar a Deus, não é isso? Parabéns. Além disso, Rafa, você é um cara muito especial. Eu, durante os últimos 15 dias, fui assim, como eu diria, ele me abraçou, né? Me acolheu, muito obrigado, estava fugindo. Aliás, a irmã é empolgada nesse negócio aqui, né? Eu estava olhando ali, a irmã canta mesmo, né? Louva mesmo, né? Muito empolgada, parabéns. Então, o Rafael, ele me acolheu nesses últimos 15 dias, preparou tudo com muito carinho, melhorou a minha cara lá no banner, fez todo um trabalho para ficar tudo bonito, né? E a divulgação, então assim, parabéns, vocês evoluíram bastante. E eu gostaria de ter, lá na igreja do Rio Grande, de Jacarepaguá, lá na Taquara, em Jacarepaguá, alguém como esse talento do Rafael aí para me ajudar lá. Você é muito abençoado, irmão Francisco. Eu ia parar, mas não vou. Eu me lembrei aqui dos momentos que eu vivi aqui na classe pela manhã. Gente, muito mais do que qualquer sermão, é quando nós nos sentimos amados. Vocês concordam? Amém. Eu me senti amado nessa classe aqui hoje. A irmã Beth, a irmã Eunice e o irmão Francisco foram assim, de uma simpatia, sabe, aquela coisa gostosa, sabe, assim. Eu me senti muito amado, muito carinhosos, né? Então, também está de parabéns essa classe maravilhosa da Escola Sabatina aqui. Vocês são muito especiais. Muito obrigado pelo acolhimento de vocês também. Eu quero convidá-los, ainda que a Ana já tenha orado, e aí eu vou pedir permissão a ela também para fazer uma breve oração. Obrigado.
Eu queria que vocês agora curvassem suas frontes e nós pudéssemos falar um pouquinho com Deus. Maravilhoso Deus. Essa oração, Senhor, é para que eu esteja plenamente envolvido pelo Espírito Santo. Para que seus filhos e filhas que estão presentes aqui nesta manhã sintam-se envolvidos por esse mesmo Deus. E nós agora juntos, em harmonia com o céu, ouçamos a palavra de Deus através dele mesmo, de uma maneira que ele fale grandemente nesta manhã. Muito obrigado por essa oportunidade. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, para ler eu vou ter que colocar o óculos. E aí eu vou convidar a vocês a abrirem as suas Bíblias em João 16. João 16. Eu não vou falar verso enquanto todo mundo não estiver junto, porque tem um pessoal que sofre de ansiedade. A gente fala e já sai lendo, já viu? Aí fica de cabeça baixa e não presta atenção. É ou não é? Sai lendo o texto. E quando vê, já está lá no capítulo 17 já leu, já está lá embaixo. Então agora parou o barulho das folhas, eu vou dizer para vocês que é o verso 22. E aí nós vamos ler juntos assim. Na minha tradução aqui diz assim: assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Glória a Deus, não é? A palavra-chave aqui, nesse texto, é verei novamente. Há um pequeno texto antes dizendo assim: a tristeza é porque vocês não vão me ver mais. Mas aí verão novamente. E aí voltará a alegria. Então eu vou chamar a Ana aqui para cantar. Nós vamos agora louvar a Deus. Ela vai adorar a Deus através do louvor. No hino Grande ao Senhor. E nesse hino fala sobre a alegria de toda a terra. Amém? Então, olha só, aproveite. Adore a Deus agora no seu coração. O Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo nome. Aonde está a alegria? A alegria de toda a terra. No santo monte do Senhor está a alegria. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda céus.
Alegre-se por esse Deus. Alegre por ser filho e filha dele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos repetir João 16, 22 juntos? Depois de ouvir esse louvor. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Glória a Deus, não é? Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Esse texto ele está inserido nos capítulos 14, 15, 16 e 17, em que Jesus, queridos, ele está conversando com os discípulos nos seus últimos momentos de vida. Jesus agora os está alertando de uma maneira mais firme, mais direta, mais assim, sabe, tentando trazer a mente deles para mais perto dele, no sentido deles não se sentirem sós, não se sentirem perdidos. Porque Jesus então começa a relatar que logo eles não o verão. E Jesus aqui está se referindo ao momento em que ele será levado e logo depois será crucificado. Jesus está dizendo para eles que parecerá para eles que tudo está o quê? Perdido. Que parece que nada mais vai dar certo. Porque imagina andar 3 anos e meio com Jesus, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, reconhecer que Ele é o Messias, reconhecer que Ele é o libertador, tão aguardado e tão esperado. E alimentar no seu coração a esperança de que Israel agora vai voltar para a sua grandeza. Aquela grandeza que teve no período de Davi, no período de Salomão, quando Israel era a glória das nações, quando os dirigentes dos povos, os reis e rainhas, vinham conversar com Salomão para saber por que aquele reino era tão espetacular, tão grandioso. Eles esperavam que Jesus fosse aquele que ia restaurar a glória de Israel. Mas Jesus então começa a dizer: eles me levarão, eu serei humilhado, eu serei espancado, eu isso, eu aquilo. E se você for ler esses textos aí, desses capítulos, você verá que eles não estão entendendo nada. Não consegue. Você, já na sua vida, alguma vez, já viveu esse tipo de bloqueio? Em que você sabe que algo vai acontecer, você foi avisado daquilo, aquilo tem um prazo para acontecer, mas você vive uma ilusão de que aquilo não vai acontecer, que você não quer que aconteça, e você então fecha a mente e bloqueia, e aquilo parece que não existe, não vai existir.
A mente humana é suscetível a essas coisas. E é isso que está acontecendo aqui com os discípulos. Imagina perder alguém a quem você agora deposita toda a sua confiança. Alguém em quem o seu coração não pode mais pulsar sem a presença dele. Você se sente assim em relação a Jesus? Depois da minha conversão, aos 35 anos de idade, eu nunca mais consegui viver sem Jesus. Eu não consigo, sabe, ter outra coisa mais importante na minha vida. Não consigo. Não consigo. Foi tão especial quando ele me encontrou, quando ele me amou. E no momento em que eu não o conhecia, não o amava e não esperava nada dele, mas ele me deu tudo. Ele me resgatou. Eu não consigo me imaginar vivendo qualquer outra vida que não seja com Jesus. E eu espero que isso também seja real na sua vida, porque era o que eles estavam sentindo. E aí eu extraí esse verso aqui, porque é um verso que tem o antes, o que faz toda a diferença, e o depois. O antes é quando ele diz: vocês ficarão tristes, porque não me verão. Mas logo em seguida ele diz assim: mas me verão novamente. E aí ele diz assim no texto: aí vocês ficarão cheios de alegria. Não é qualquer alegria, é uma alegria que inunda, é uma alegria que toma todo o ser, é uma alegria que não pode mais ser desfeita. Porque sabe o que Cristo está falando aqui? Cristo está dizendo assim: ó, eu vou ser levado, aí vocês vão ficar tristes. Vocês me verão crucificados, continuarão tristes. Mas vocês me verão novamente. E qual é o momento em que isso acontece? É o momento? Quando Jesus ressuscita. Vocês me verão novamente. E aí a alegria chegou muito mais rápido do que eles imaginavam, não é isso? A gente conhece a história, sabe que eles estavam trancados numa casa, derrotados, desanimados, perdidos. E aí as mulheres chegam com a notícia, não é isso? Venham ver. Venham o quê? Vocês me verão novamente. O que elas dizem para eles? Venham ver. E aí eles então encontram Jesus. Olha, imagina isso, imagina essa cena. Imagina poder ver alguém que você já não via mais, porque o pecado ainda está entre nós e levou essa pessoa. E ela não está mais conosco. Eu me lembro, por exemplo, das minhas duas vozinhas. Elas me amavam tanto. Um amor tão especial. Eu sou de uma família assim, a minha vozinha é de uma família muito, 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 muito pobre. A minha vozinha parte de mãe. Essa vozinha, quando eu ia visitá-la lá na casa dela, eles em geral comiam arroz, feijão e ovo, né? Mas quando eu ia lá, e não tinha telefone, essas coisas para ficar avisando, né? Eu sou já bem antigo, né? Não tinha essas coisas, não. Então a gente chegava de repente, né? Então quando chegava de surpresa lá, Francisco,
a minha vozinha me pegava, me agarrava, apertava minhas bochechas, fazia mó festa. E aí ela chamava uma das filhas e falava assim: vai lá agora na vendinha do fulano e compra isso, compra aquilo. E quando era dia de feira, por exemplo, mandava ir lá na feira comprar sardinha para fazer sardinha frita para mim. Porque eu fui lá. E aí naquele dia todo mundo comia sardinha frita porque eu estava lá. E aí mandava lá e ela mandava comprar fiado, tadinho. Ela não tinha dinheiro, mandava avisar lá o seu fulano de tal da vendinha para depois ela acertava lá com ele. E por incrível que pareça, ele mandava mesmo. E aí ela me enchia de alegria, com aquele amor de fazer aquela comidinha toda especial para mim. Até hoje eu amo sardinha frita, por causa dela. Aí você imagina a saudade que eu tenho dessa vozinha? Então agora vocês conseguiram entender, porque vocês também se viram nessa saudade, do que esses discípulos estavam vivendo nesse momento. De poder rever Jesus. Que grande alegria. Só que é uma alegria que ele diz assim, ó: jamais será tirada de vocês. Jamais, querido, será tirado de vocês. Jesus ressuscitou e agora ele vive para sempre. E você também viverá para sempre. Então essa alegria jamais será tirada. Jamais. Desde que você não o rejeite. Há alguém aqui nesta manhã capaz de rejeitar Jesus? O Rafael falou isso ali no momento da ministração. Há alguém aqui nesta manhã capaz de rejeitar a Jesus? De não querer vê-lo? De não querer ter essa alegria e de não viver para sempre? É possível que tenha alguém aqui esta manhã que rejeite Jesus? Deixa eu dizer para vocês, abram sua Bíblia em Marcos 5. Quero exemplificar lá nesse texto de Marcos 5 o que é encontrar Jesus. Como é bom encontrar Jesus. Marcos 5. Engraçado. Nós vamos ler ali a partir... Ler não, eu gostaria só de citar. Ali a partir do verso 41. Perdão. A partir do verso 21 ao 43, nós vamos encontrar dois personagens. E eu queria deixar esse texto para que você lesse depois em casa com calma, ou você pode encontrar algumas das passagens que eu vou citar aqui, mas eu quero fazer uma narrativa dela. Jesus, queridos, estava do outro lado do lago da Galileia, na terra dos gentios, na terra dos pagãos, lá no lugar chamado Decápolis, que significa 10 cidades. E lá Jesus, ele expulsa o demônio de um homem. E logo em seguida, ele manda entrar no barco e atravessa para o outro lado da Galileia, uma outra margem do mar da Galileia. E é aí que começa essa história aqui. Jesus está chegando no barco e ele praticamente nem conseguiu descer daquele barco, porque já tinha uma multidão na beira da praia ali esperando por ele. E Jesus mal coloca os pés, querido, na areia daquela praia, e ele é abordado por um homem chamado Jairo. Esse Jairo
era o mestre da sinagoga, o responsável pela sinagoga. Era o equivalente hoje a um ancião de igreja. Algumas traduções chamam de príncipe, chamam Jairo de príncipe. Jairo era um fariseu. Para ser líder numa sinagoga, para ser um mestre numa sinagoga, você tinha que ser um fariseu. E todos aqui, talvez alguns não sabem, mas a maioria sabe que os fariseus, eles eram opositores de Jesus. Para falar bonitinho, né? Opositores de Jesus. Viviam criando problema. Para ser mais exato, eles odiaram Jesus tanto que desde as primeiras vezes que o encontraram, desejaram matar. Era dessa turma. Era desse grupo. Daí, você agora começa a entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Esse homem dessa turma, ele mal deixa Jesus descer do barco e faz o que está aí no texto? Eu sei que você leu. Se joga aos pés de Jesus. Agarra nos pés de Jesus. E começa a dizer para ele: mestre, venha à minha casa, porque a minha filha está muito doente. Ela já está a ponto de morrer. E Jesus responde: não, você é fariseu. Como assim você, sendo fariseu, vem a mim? Como assim você vem me pedir ajuda? Você aceita daqueles que ficam o tempo todo se opondo a mim, dizendo para o povo que eu tenho demônio? Dizendo para as pessoas que eu não sou o Messias? Não é isso que está aí no texto, não? É isso, não? Não é isso? O que diz aí no texto? E Jesus prontamente começou então a andar e disse: vamos à sua casa, não é isso? Vamos à sua casa. Olha, preste atenção que nós lemos lá em João 16, 22, que tudo o que faz diferença entre a tristeza e a alegria é o ver Jesus. Esse homem, ele teve que se desprender. Ele teve que abrir mão dos seus preconceitos. Ele teve que abrir mão de passar vergonha de ser visto com Jesus, sendo um fariseu. E ainda mais levá-lo para sua casa. Mas ele venceu tudo isso por causa de uma única palavrinha. Qual? Não, é uma palavrinha menor ainda que essa. Fé, amor. Porque amar a sua filha ultrapassava todas as outras coisas do seu grupo farisaico. Por amor à sua filha, ele se dispôs a passar por tudo isso para ir lá encontrar Jesus. Mas quem falou que ele teve fé, claro, sim, a fé está plenamente envolvida aqui. Ele crê que Jesus é capaz de salvar a sua filha. Agora, interessante, a mensagem de Jairo era: minha filha está quase morrendo. Mas Jesus sai correndo com Jairo. Jesus não sai correndo. Jesus vai andar lentamente. Você, como pai ou como mãe, como você se sentiria num momento como esse de Jesus, quase não conseguir andar para chegar na casa e curar a sua filha que está morrendo? Imaginem o coração de Jairo ali, não é isso? Imagina ele angustiado, desejando assim: poxa, ele não está entendendo, ele não anda rápido, ele não consegue chegar lá nunca.
muito difícil um momento como esse, porque a urgência exigia pressa, mas Jesus não tem pressa. E é proposital. Por que é proposital? Porque agora entra o segundo personagem nessa história, que também se dispôs a ir ver Jesus. Se dispôs a ir ter com Jesus. Quem é? Do fluxo, quanto tempo? 12 anos. Aí, querido, o texto vai nos dizer que essa mulher gastou tudo o que tinha com os médicos tentando ser curada. Mas essa mulher não precisava ser curada apenas da doença do fluxo de sangue. Por causa da doença, o preconceito farisaico, olha só, quem era fariseu nessa história? E o que os fariseus faziam com essas pessoas que eram doentes? O que eles faziam? Isso, elas eram desprezadas, elas eram tidas como amaldiçoadas. Você percebe que aqui tem um elemento divino agindo? Olha, um fariseu que não merecia e que por ele aquela pessoa morreria doente, é para onde Jesus está indo. Mas antes de chegar lá, ele diminui os seus passos, ele faz com que esse trajeto seja muito mais demorado do que deveria ser, porque ele precisava que aquela mulher que não tinha saúde, que não tinha condições de correr, não tinha condições de acompanhar os passos, que não tinha saúde e não podia nem ser vista em público, que ela tivesse uma chance de vê-lo. Então Jesus, queridos, ele não vai por aquele caminho à toa, ele não se demora à toa, nada disso foi sem querer. E tal, proporcionar um encontro entre Jesus e a mulher de sangue. Ela precisava vê-lo. E aí então, de uma maneira extraordinária, que só Deus realmente conseguiu proporcionar isso, Jesus passa tão perto dela, irmã, tão próximo, que ela conseguiu o quê? Tocar nas bordas do seu manto. E aí a leitura do texto bíblico vai dizer que então de Jesus saiu poder, em outras traduções saiu virtude. E imediatamente, diz o texto, aquela mulher se sentiu curada. E aí uma confusão de gente apertando Jesus, empurrando Jesus, esbarrando em Jesus. Mas só saiu o poder dele quando aquela mulher o tocou. Por que muitos ali não foram curados também como aquela mulher? Querido, deixa eu explicar uma coisinha para você. Você quer mesmo Jesus? Quer mesmo? Jesus para você? Porque para aquela mulher era. Para ela era a última possibilidade. Não havia absolutamente mais nada que pudesse ser feito. Jesus era a salvação. Jesus era tudo, absolutamente tudo de que ela precisava. Aqui eu queria fazer uma observação para você. Você diz amém nesta manhã? Amém? Você sabe o que significa isso? Que assim seja, não é isso? Foi assim que você aprendeu, não é? E quem sou eu para dizer que isso...
mas eu vou ensinar para vocês agora, neste momento, o que o amém significa no hebraico. Qual é o sentido disso? Que é muito diferente desse assim seja que a gente acha. Porque a mente ocidental, ela é uma mente subjetiva. Assim seja pode ser muita coisa, não é isso? Mas quando um hebreu fala amém, e essa palavra ela vem da palavra hebraica, tem origem na palavra hebraica emuná. Sabe o que significa a palavra hebraica emuná? A palavra hebraica emuná é a mesma que vai ter a derivação de fé e de amém. É dela que vem as duas coisas. A palavra emuná, querido, ela significa, em geral, fidelidade. Fidelidade. Ela é tanto usada para dizer que Deus é fiel para conosco, quanto quando diz que nós deveremos ser fiel para com Deus. E aí dessa palavra fidelidade vai derivar a palavra fé e a palavra amém. Na mente hebraica, quando você diz amém, querido, eu vou dar um exemplo para você entender a diferença do quando a gente diz assim seja, irmã, para o que eles entendem quando eles dizem amém. Imagina você que você tenha ido num passeio de barco e no meio do oceano aquele barco afunda e o que lhe resta é água. Você está lá, só tem água para tudo quanto é lado. Não tem absolutamente mais nada. O barco afundou, foi para o fundo do oceano. Mas de repente você avista um tronco, um pedaço daquele barco aparece próximo de você. O que você faz? O que você faz? Exato. Você pega aquele tronco e faz o quê? Se agarra naquele tronco com todas as suas forças. Aquele tronco é a sua salvação. Quando um hebreu fala amém, ele está dizendo assim, ó, eu me agarro. Eu me agarro assim, ó, quer ver? Amada, como é que é o teu nome? Eunice. Eunice, eu quero hoje dizer que você, Eunice, foi encontrada pelo Senhor nesta manhã, aqui neste lugar, e que o Senhor tem grandes bênçãos para a sua vida e para a sua família. Aquilo que você esperava há tanto tempo, Deus vai realizar esta semana na sua vida. Aí o que você me fala, Alice? Amém. Amém? Mas como é que é esse amém? Amém, Senhor. Eu me agarro. Eu tomo essas palavras para a minha vida, de tal maneira que Deus vai realizar, porque é que eu tenho nele. Eu agarro no tronco chamado Jesus. Eu estou vivendo num oceano, mas quando eu vejo aquele tronco, eu me agarro. Quando eu falo amém para um hebreu, ele dizer assim, ó, eu me agarro nessas palavras. Elas fazem parte da minha vida agora. Eu creio. Agora deu para entender o que essa mulher estava fazendo? Deu para entender a diferença? Quando ela se esforça, faz tudo o que é possível para ter um encontro com Jesus, Jesus é o tronco que passa naquele oceano. E ele vai passar pertinho dela, para que ela se agarre nele. É isso quando Jesus diz assim, ó, mulher, a tua fé te salvou, porque você se agarrou em mim. Porque eu era tudo que você precisava e queria. Então você não pensou em outra coisa que não fosse em mim. E você confiou plenamente
em mim. E aí entra a fé. A fé é tanto obedecer quanto confiar. Uma fé que não obedece é uma fé morta. Porque como que eu digo que tenho fé em Deus e não faço o que Deus... A fé sem a obediência é morta. É o que diz Tiago, não é isso? A fé sem as obras é morta. Essa história das obras precisava de um outro sermão. Mas vamos ficar só aqui, ó. Fé e obedecer. Agora, o outro lado da fé. Obedecer e confiar. Obedecer, confiar. Fé sem confiança. Fé é uma fé que João diz assim, ó, que é uma fé como a onda do mar, não é isso? Vai e volta. Vai e volta. Então é uma fé que traz dúvida. Uma fé que traz, ele quer dar esse exemplo de que é uma onda do mar, que a cada hora você está pensando de um jeito, cada hora você está agindo de um jeito. Então a sua fé não está firmada naquele que é o autor da fé, que é Cristo Jesus. Para exemplificar um pouquinho para vocês, eu não sei como é que está o tempo, não estou vendo relógio nenhum aí. Bom, aquele lá para botar o óculos para enxergar. Não encaixa. Não era para falar não, filho. Era para me fingir que estava cedo. Eu vou dar um exemplo da minha vida para vocês entenderem o que são essas duas histórias que estão acontecendo aqui. Porque Jesus então chega na casa, antes de chegar na casa, aliás, assim que ele tem o diálogo com a mulher do fluxo de sangue, no momento em que ele está dizendo, a tua fé te salvou, chegam as pessoas lá da casa de Jairo e dizem o quê? Não incomode mais o mestre, porque a sua filha... Agora que Jesus está dizendo assim, filha, a tua fé está ali do lado. Jairo conceituoso, Jairo o fariseu, o que era doutor da lei, mas não tinha o princípio da lei, que é o amor. Aí, Jairo está ali do lado. Tenta imaginar Jairo assim, essa mulher, pelo amor de Deus. Aí chega os homens e não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Aí Jesus vira para Jairo e fala o quê? O que Jesus falou para Jairo? Não temas, apenas... Oh, essa palavrinha é terrível, gente. A palavra de Deus diz assim, o amor lança fora medo, mas o medo lança fora o milagre. O medo lança fora a comunhão. O medo lança fora da união com os irmãos do corpo de Cristo. O medo, que é a consequência do pecado que habita em nós, dessa carne pecaminosa que nós temos, faz isso. Mas, de uma forma tão maravilhosa, Jesus fala, não temas, somente creia. Você crê nesta manhã, nesse Cristo Jesus? Louvado seja Deus. Então, está resolvido. Podemos parar aqui, porque se já cremos, se temos essa fé, então louvado seja o Senhor, porque o que viemos fazer aqui já é o bastante, já é mais do que o suficiente, já é tudo que tem de especial. O fato é que Jairo, gente, tinha tudo para duvidar de Jesus, como eu disse desde o princípio. Ele era da seita que era opositor a Jesus e que não gostava de Jesus, inclusive queria matá-lo. E aí já foi lá e se jogou aos pés dele para ir levá-lo na sua casa. Aí no meio do caminho, os homens chegam e dizem, já morreu. Jairo tinha tudo para fazer o quê?
Já estava difícil de crer e ir lá chamar Jesus. Ele tinha todos os motivos para não fazer isso. E no meio do caminho, que ele parou para atender uma mulher prostituta, do fluxo de sangue, mas poderia ser uma, não é isso? Porque as mulheres eram tratadas assim. Desrespeitosamente, sem nenhum mérito, e etc, 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 etc. Poderia ser uma prostituta. Era uma mulher considerada no mesmo nível da prostituição, amaldiçoada, abandonada pela sociedade. Aí Jairo fez o quê? O que Jairo fez? Presta atenção, querido, olha aqui, ó. Jairo fez o quê? Agarrou o tronco. Consegue entender o amém aqui agora? Ó? Jesus fala, não tenha medo, somente creia. Jairo não precisou nem falar amém. Ele viveu o amém. Ele agarrou o tronco. Ele falou, não, eu vou com Jesus até o fim. Vamos lá. E eles foram. Só que olha só um detalhe, quer ver? Que a gente passa despercebido. Lembra que eu falei que Jesus estava enrolando para chegar na casa de Jairo? Lembra disso? Para que desse chance para aquela mulher. Olha aí no texto, vê se você não vai encontrar aí, ó. Diz assim, e Jesus mandou que todos ficassem e só levou com ele Pedro, Tiago, João e, obviamente, Jairo. Acabou a multidão. Que poder, não é isso? Olha aqui, ele chega e faz assim, ó. Fiquem. Ninguém vai mais me acompanhar agora. Não tem mais multidão. Ninguém mais atrapalha. A partir de agora, não tem mais a mulher do fluxo. Correto? Então, agora Jesus pode ir mais rápido. E ele para tudo. E diz, vem só você, você e você comigo. Tá isso aí ou não está no texto aí? Vocês já tinham percebido isso? Que agora se tornou emergencial a filha de Jairo. Só que para Jesus, querido, não há nem morte, nem doença. Não importa, não é diferente. Porque Ele é o poder. Ele é capaz de resolver todas as coisas. E aí ele chega lá, quando ele chega na casa, tem um monte de gente chorando, fazendo alvoroço, não sei o que, ele fala assim, saiam o quê? Saiam todos. Por quê? Só ficam os pais, Pedro, Tiago e João. Aprenda com Jesus. Não deixem que pessoas que não creem em Jesus façam parte dos momentos especiais da sua vida. Não deixe, porque essas pessoas, elas duvidam, elas dizem que isso não é possível, e você vai levar essas pessoas para um momento tão especial como esse? Não, Jesus não permite. Ele só levou os 3 discípulos mais chegados e os próprios pais para um momento em que ele ia ressuscitar. E Jesus entra naquele quarto e ele só diz, menina, levante-se. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. E eu quero dizer para vocês aqui agora as mesmas palavras que Jesus disse para essa menina. Deixe Jesus levantar a sua vida. Deixe Jesus tirar você de qualquer coisa que esteja afastando você dele, que esteja criando qualquer dúvida, qualquer circunstância, qualquer temor, qualquer situação da vida, qualquer doença, seja lá o que for.
Basta que você tenha a mesma atitude de Jairo. Não temas, somente creia. Ter a atitude da mulher do fluxo de sangue. Não temas, somente creia. E eu falei que ia contar, eu vou acelerar aqui para dizer para vocês o seguinte. Quando eu me converti aos 35 anos de idade, foi uma coisa espetacular, eu não vou poder contar aqui agora. Mas o fato é que eu detestava criança. Pensa num serzinho que eu, sabe, se eu pudesse, eu dava um bico assim para jogar longe. Detestava, eu odiava criança. Eu tinha E aí eu me converti. E alguns anos antes, se eu não me engano, uns 5 anos antes, ou um pouco mais, minha esposa tinha que estar aqui para me confirmar. Nós fomos ao médico e o médico, depois de dizer para minha esposa que ela teria vários problemas de saúde na vida, ele disse para ela assim, mulher, no último instante da consulta, meu amigo, como é que é o seu nome? Felipe. Felipe, ele disse para ela assim, como se já tivesse esquecido, né? Já íamos levantar. Só um detalhe, você nunca poderá ter filhos. Assim. Foi a última palavra que o médico falou. Nós agradecemos, nos levantamos e fomos embora. Você consegue acreditar que eu só não dei por causa da minha esposa? Mas a minha vontade foi de, oh glória, que bom que não vou. É isso mesmo. Não pense mal a meu respeito, não. É que eu era um pecador. Aliás, eu continuo um pecador, mas eu era terrível. Quando Jesus me achou, eu era um ser humano terrível. A ponto de pensar isso aí que eu acabei de falar para você. Anos. Não podia tomar anticoncepcional, não podia fazer essas coisas, por causa do problema de saúde dela. E eu também não usava nenhum método para evitar filhos. E aquela profecia do médico se cumpriu. Anos se passaram e ela nunca engravidou. Mas agora estou eu convertido, 5 horas da manhã, sentado no sofá da sala, conversando com Deus, lendo as Sagradas Escrituras e conversando com Ele. E aí agora, transformado, um novo homem, Deus, eu acho que lê meu coração e fala comigo assim, você vai ter filhos. E eu falo assim, bom Senhor, escuta só o que eu falei. Se é para ter filhos, então eu quero ter um casal. Um menino e uma menina. Não tenha medo, somente creia. Fui para a cama, a minha esposa acordou para fazer o de jejum, para a gente ir para o trabalho. Eu vou lá na cozinha, amada, e falo para ela assim, ó, na lata assim, ó. Se prepare porque você vai engravidar. Tu consegue imaginar? Ela me olha assim, como se tivesse visto um fantasma, né? Como assim vou ter filhos? Tadinha, né? Aí eu falo para ela, olha, o Senhor nessa madrugada me perguntou se eu queria ter filhos. E eu disse que queria ter um casalzinho. Então fica preparado aí que você vai engravidar. 3 meses depois ela engravidou. Alguns meses depois ela perdeu a criança. E aí chorou pra caramba. E eu disse para ela assim, mulher, fique tranquila, porque você não podia ter. Agora Deus já abriu a sua madre, já preparou tudo. Isso acontece. Fique tranquila. Alguns meses depois, ela estava grávida de novo. E hoje é meu filho Emanuel,
que tem esse nome por causa desse milagre, Deus conosco, que tem 22 anos de idade. Ali está a menina, eu não pedi um casal? 20 anos de idade. E aí na cirurgia dela, era para ter sido feita a ligadura, né? Mas ela e a obstetra deram uma bobeada ali, rapaz. Uma ficou de confirmar com a outra, não confirmou e veio o terceiro. Eu já não... Rafael, eu fiz assim, ó. Meu Deus, mais um. Da onde que eu vou tirar dinheiro para isso? O nome dele, o nome da Ana Elisa, Emanuel significa Deus conosco, né? A Ana Elisa, do hebraico Hana Elishua, que significa cheia de graça, dedicada ao Senhor. E Mateus não poderia ser outro, porque Mateus significa presente de Deus. O menino é uma bênção. É uma bênção. Eu estou me referindo a ele porque ele não era para ter acontecido. Mas Deus, ele não faz assim as coisas do jeito que a gente quer, né? Ele faz do jeito dele, não é isso? Então veio o terceiro. Eu estou pobre de maré de si, assim, lascado, mas o menino está estudando lá na FA de Minas, lá no Colégio Interno Adventista, né? Então, assim, 3 filhos maravilhosos. 3 filhos especiais. De uma mulher que era estéril. Eu só contei isso para vocês entenderem que as páginas da Bíblia não são histórias apenas. Elas são reais. Você crê? Louvado seja o Senhor. E eu espero nesta manhã, a Anelisa vai cantar agora uma música que é um convite. E se por acaso alguém nesta manhã tomou a decisão de não negar mais a Jesus, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração de fé por você. Uma oração que vai quebrar toda a maldição da sua vida. E vai fazer você ser como Jairo, ser como a mulher do fluxo de sangue e como muitos outros que você conhece nas Sagradas Escrituras. Amém? O convite está... Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. 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 Estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Louvado seja Deus, vamos orar. Oh Senhor Deus, eu vim aqui hoje, Senhor, com o coração apertado para sentir a Tua presença. Que igreja maravilhosa. Que momento especial, Senhor. Foram muito bons os momentos que vivemos aqui. Desde as 9 horas da manhã, a Tua presença se manifestou neste lugar. E agora, Senhor, de maneira poderosa, Tu reuniu aqui na frente aqueles que demonstraram a fé que Jairo demonstrou. Demonstraram a fé que a mulher do fluxo de sangue demonstrou. Então, Senhor, que eles saiam daqui abençoados. Que saiam daqui, Senhor, cheios da vitória de Cristo Jesus. Porque, Senhor, nós já podemos viver uma vitória do pecado que Cristo nos deu.
Cristo venceu na cruz e nos deu essa vitória, então isso já é motivo de grande alegria. Mas essas pessoas, Senhor, querem te ver. Elas querem encontrar com seu Salvador. Então realiza, Senhor, esse desejo. Revele-se a elas. Mostre-se como Deus Todo-Poderoso, capaz de tirar todo o pesar, toda a dor, toda a angústia, toda a aflição, agora nesse exato momento, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão em seus lugares agora no momento e que também reconheceram a Ti como seu Salvador, que sobre eles também repouse a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pelos momentos especiais que vivemos aqui. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.